Pronto, Luciano, pode começar seu voto. Perfeito. Vamos lá. O processo já está, o voto já está disponível na pasta, todos devem estar com ele aí já. Na verdade, se trata de um recurso voluntário que foi interposto em virtude da não homologação de pedido de compensação. Esse é um processo que tem um pouco atípico, porque, na verdade, o recurso voluntário ele foi reconhecido como intempestivo. A intempestividade dele se deu pelo presidente da sessão, da primeira sessão, e aí o contribuinte apresentou embargos declaratórios. Né? Então, na verdade, além do recurso voluntário, há necessidade de analisar os embargos declaratórios, né, que foram em virtude dessa intempestividade. Tá? Pera um pouquinho, Luciano, pera um pouquinho só. Subiu o recurso junto com embargos declaratórios? Não. O recurso voluntário ele foi declarado como intempestivo. Aí, em virtude dessa declaração de intempestividade pelo presidente da sessão, com base no RICARF, se eu não me engano, foi o artigo 65 do RICARF, incumbe o presidente da sessão, a primeira sessão, a possibilidade de declarar a intempestividade do recurso voluntário. E aí, o presidente da sessão ele declarou como intempestivo o recurso voluntário, por ter sido entregue um dia após o prazo regimental, né, o prazo permitido. Em virtude dessa declaração de intempestividade, presidente, a sua câmera está congelada para mim aqui. Deixa eu ver, isso aqui está um problema, viu? Vem agora. Agora sim. Saiu? Sim, melhorou. Em virtude dessa declaração de intempestividade, ele interpôs embargos de declaração. E aí o presidente da sessão novamente analisou os embargos declaratórios e, apesar de entender que no primeiro momento os embargos declaratórios só poderiam ser interpostos em virtude de acórdão, ele entendeu que eles poderiam se enquadrar no artigo 66, que seriam os embargos inominados. Fora disso, eu vou falar sobre o contexto também do recurso voluntário, para a gente já ter o conhecimento em relação a isso do relatório. Na verdade, então, foi um pedido de compensação, tendo em vista que foi pago a maior, foi recolhido a maior, e nesse pedido de compensação, a DRJ negou, aliás, não houve homologação em virtude que não havia retificação da DCTF, né? Aquelas questões. Aí o contribuinte recorreu dessa situação, a DRJ também alegou que não havia comprovação específica, e também em virtude da falta de retificação, e daí o contribuinte alegou o seguinte: ele alegou que ele não conseguia fazer a retificação da DCTF porque o CNPJ encontrava-se baixado, porque houve uma incorporação entre a apresentação da declaração de DCTF, da primeira do original, e dá o momento que ele deveria. Mas ele apresentou DIPJ e apresentou documentação também junto com o recurso voluntário. Ele apresentou parte do LALUR, né, e uma outra documentação em relação a isso. Então, o contribuinte, apesar de não conseguir retificar, ele apresentou essa documentação, né, dizendo que tinha direito ao crédito, o crédito poderia ser feito, isso no recurso voluntário. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Eu vou me dirigir para o voto, não, então. Pode ir ao voto. Tá. Eu vou me dirigir ao voto para depois a gente debater em relação a ele. Começa lá, então, na tempestividade, no parágrafo 12. Com base no artigo 65, parágrafo 1º do RICARF, e na constatação da data de intimação do presidente da primeira sessão do CARF, BID item 3, bem como do protocolo do recurso, conclui-se que este é tempestivo para o fim de apresentação de embargos de declaração. Eram 5 dias. Aí, 13. Prevê o artigo 65 do RICARF que os embargos de declaração podem ser interpostos quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição.
entre a decisão e os seus fundamentos. Efetivamente, se observa que a decisão que declarou a intempestividade não foi proferida por órgão colegiado, mas sim pelo presidente da primeira sessão do CARF. Logo, é de se concluir que não poderia haver a interposição desse recurso ao presente caso. Contudo, e inclusive nos termos da decisão do presidente da primeira sessão CARF, folhas 280, o caso poderia ser suscitado dentro da análise de eventual erro material em virtude de lapso manifesto, o que se enquadra nos termos do artigo 66 do RICARF, o qual dispõe sobre os embargos inominados. No presente caso, se verificou que o contribuinte apresentou documentos verossímeis, que correspondem ao contexto material e temporal do alegado pelo recorrente. Ressalta-se que a notificação eletrônica de folhas 277, que confirma o problema no recebimento de documentos por parte da Receita Federal do Brasil, com base nessa verificação, reconhece o erro material em virtude do lapso manifesto. Deixa eu só fazer um adendo aqui, explicar o que houve. O contribuinte, ele alega que se dirigiu até a unidade presencial da Receita Federal do Brasil, e lá ele foi atendido e tentou fazer o protocolo do recurso. Ele apresenta o protocolo de atendimento, né? E isso foi no dia 1º. Foi no dia 1º, eu não recordo exatamente qual mês e qual ano, mas antes do prazo. O prazo encerrava dia 6, ele foi no dia 1º. Ele chegou lá e falou, olha, eu quero apresentar a alegação dele, né? Eu quero apresentar o recurso, e aí informaram a ele que o recurso somente poderia ser apresentado por meio eletrônico. Ele retornou ao seu estabelecimento e apresentou o recurso. No dia 5, à noite, ele recebeu um e-mail da Receita, que ele junta, né, dizendo que havia problema no processamento dos documentos apresentados eletronicamente. No dia 6 de manhã, ele se dirigiu, apresenta o protocolo à unidade. Eles, segundo eles, não conseguiram resolver o problema. E daí pediram para ele voltar no outro dia. Daí no outro dia ele voltou e aí que conseguiram, que é o dia após o prazo. Né? Ele apresentou todos os protocolos de atendimento e o e-mail dizendo que havia um problema na situação. Né? Então, com base nessa verificação, reconhece o erro material em virtude do lapso manifesto. Quanto ao reconhecimento do recurso como nominado, o mesmo é aceitável por meio do princípio da fungibilidade, o que leva em consideração o objetivo e conteúdo. Não tão somente a nomenclatura atribuída à peça recursal. Nesse sentido, o CARF já se manifestou. Eu juntei jurisprudência. Do exposto, para se reconhecer que os embargos declaratórios são aceitos como embargos inominados, nos termos do artigo 66 do RICARF. Presidente, nós vamos julgar isso ou nós vamos tocar? Veja bem, Luciano, eu estou tentando olhar aqui. Esses embargos foram postos lá e na presidência da primeira sessão, que fez a análise desses embargos e já admitiu? Não, ele não admitiu. Ele, na verdade, ele falou, olha, ele tinha a possibilidade... Então, deixa eu voltar. Foram postos embargos de declaração, aí ele analisou os embargos de declaração e disse, olha, os embargos de declaração não são cabíveis... Sim. Em virtude da minha decisão, que é individual. Contudo, ele falou, encaminho para distribuição, para julgamento, tendo em vista que estes embargos podem se encaixar como embargos denominados. Apesar de ser embargos de declaração, eles poderiam se encaixar. Foi isso que o presidente da sessão encaminhou. Eu analisei... De quando é essa decisão aí? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. O processo 43. As folhas 280. O que diz? Quem é o presidente da primeira sessão que assinou isso? Isso, foi o Rafael Vidal de Araújo, presidente da primeira sessão. De quando foi isso? Foi em 5 de abril de 2019. Tá. Ele entendeu que não caberia, mas que caberia ao colegiado verificar isso? Ele disse o seguinte... Qual é o último parágrafo aí? O que ele escreveu no último parágrafo? Assim, acatando a petição como forma de questionamento preliminar de tempestividade e com fundamento no mencionado artigo 56 do Decreto 7574/2011 e no inciso 18 do artigo 18 do anexo 2 do RICARF, encaminhe-se o presente processo à divisão de sorteio e distribuição de SORS, SEGAP, para inclusão em lote e sorteio no âmbito da primeira sessão. Mas, olha, quando ele fala em relação a isso,
Deixa eu ver aqui onde ele falou especificamente. Não, porque veja bem, Luciano, enquanto você lê aí, o problema é o seguinte, o processo também pode ser pautado de embargo sem o exame prévio de admissibilidade. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte, se tem um exame de admissibilidade e foi admitidos, os embargos foram admitidos, esse é o primeiro ponto, é o princípio de tudo. Bom, eu admito os embargos, agora vai para a turma de julgador, para a turma ordinária, julgar o que está escrito lá dentro. Agora, nós analisarmos a admissibilidade de embargos não é a competência. Nós, como colegiados. Tá? Isso que eu estou achando estranho. Por isso que eu quero ver o que está escrito aí. Eu não abri o processo, vou ter que ver isso aqui. Não sei o que você quer. Pode falar, Júnior. Põe a mãozinha, Júnior. Microfone, Júnior. Microfone. Já vi. Eu acho que talvez o que pode ter acontecido é o seguinte: ele está admitindo como se fosse aquela preliminar, porque fala o seguinte, o artigo 35 lá do decreto 7235, o recurso, mesmo perempto, será encaminhado a um órgão de segunda instância que julgará a perempção. Sim, eu concordo, mas entendeu? Então, talvez seja isso. Tipo assim, quem é que disse que foi perempto? Você declarou a intempestividade, a presidência, e ninguém falou nada, ele está suprindo essa necessidade. Pera, eu entendi perfeitamente. Eu estou achando que o rito aí está esquisito. Quem é que declarou que estava intempestivo, Luciano? Foi o presidente da primeira sessão. Foi só um minutinho, as folhas 245, no dia 19. Então, foi o seguinte, o recurso voluntário veio, aí as folhas 245, o presidente da primeira sessão, Rafael Vidal de Araújo... Sim, podia fazer uma análise preliminar lá, tô ok. Na data 19 de março, ele declara intempestivo. Perfeito. Aí o contribuinte apresenta embargos de declaração. E nem precisava, de acordo com o que a Júlia falou, isso aí deveria vir para o colegiado se manifestar se é intempestivo ou não. Então, para mim, está suprido isso aí, vamos em frente. Tá? Aí apresentou o embargo de declaração. Não, já está suprido, vamos em frente. Vamos analisar se... Bom, começa pela intempestividade. Qual é o seu entendimento? Tá, o meu entendimento é que é tempestivo, mesmo havendo o princípio da fungibilidade, é tempestivo porque ele apresentou no prazo de 5 dias. Não, eu estou falando o recurso voluntário. O recurso voluntário? É que não tem como julgar o recurso voluntário, presidente, sem a gente passar antes pela análise dos embargos. Sim, mas a análise do embargo, ele só embargou dizendo que é tempestivo, não é isso que está embargando aí? Só isso? Isso, exatamente. Sim, mas isso já está superado, exatamente pelo que a Júlia falou, porque está no artigo 34 do PAF, que diz que o recurso, mesmo intempestivo, será encaminhado ao CARF para análise. Então, independentemente dos embargos, com ele ou sem ele, esse recurso deveria vir para a nossa análise, entendeu? Então, se o Rafael já se manifestou na época, melhor ainda, então já pode vir para a gente, os embargos já estão acolhidos para que você faça análise do que interessa, ou seja, o recurso se é que os embargos só tratam disso, o recurso é tempestivo ou não, é essa análise que você tem que fazer, que nós vamos julgar. Você fez as análises, se você está na dúvida, quer mandar em diligência. Não, tem uma questão de contagem de prazo aí, tem que ver, né? Não, o recurso em si, ele seria intempestivo após o prazo. Só que os embargos explicam que não foi em virtude da culpa dele, mas sim no problema... Sim, claro, eu entendi, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, para você, é tempestivo. É tempestivo. Bom, então, vou parar aqui. Eu já entendi perfeitamente, eu já posso julgar, já tenho minha convicção. Você analisou, o contribuinte explicou que tudo isso que aconteceu lá, que você acabou de falar, levou a essa situação de ser intempestivo, mas que não seria. Essa é a posição, que chegou na Receita, foi um dia, foi no outro dia. Isso. Marco Rogério. Já voltando? Sobre a intempestividade. Só quero corroborar aí das alegações, né? Eu olhei aqui as motivações daquele despacho de intempestividade, e aí as alegações do contribuinte que foram admitidas meio como embargos, e eu achei que é bem verossímil, bem factível os erros ocorridos, é que, na realidade, assim, em 2015, 14, a Receita estabeleceu que, para todos os contribuintes de lucro real e presumido, qualquer documento tem que ser formalizado via internet, e ECAC. Não pode mais apresentar documentos na repartição. E ele tentou entregar um documento da repartição a tempo. Aí a repartição disse, não, manda para o mando virtual. Aí ele foi, a tempo, mandar para o virtual. Aí ele deu problema de processamento.
Aí ele voltou na delegacia, a delegacia pediu um prazo, aí só no outro dia que resolveu isso e acabou aceitando no balcão, não resolvendo virtualmente. Ele trouxe as telas do problema de processamento, tudo tal. Então, assim, ó, ele é intempestivo, mas tem justificativas para ser intempestivo, tá? Que nem o relator relatou, só corroborando aí com a exposição dele, e eu entendo que é tempestivo por essas circunstâncias atenuantes aí. Tá, estamos votando só a tempestividade. Pagano. Eu vou com o relator da tempestividade. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator pela tempestividade. Júnior. Está sem microfone. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Também acompanho o relator, unânime. Vamos ao julgamento de mérito do recurso. Perfeito. Presidente, aqui eu já vou antecipar o voto pelo fato dele ter apresentado documentação posterior e ter dito sobre toda essa questão de que ele não consegue retificar a DCTF porque foi incorporado e foi dado baixa naquele CNPJ. Eu entendi que deveria ser convertido em diligência. Então, eu falo lá, ó, quanto ao recurso voluntário, voto no sentido de converter o julgamento em diligências e o consequente retorno dos autos à unidade de origem, para que a autoridade fiscal realize os procedimentos que entender necessários, a análise dos documentos acostados, sem prejuízo do intimário ou contribuinte, para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência de crédito em seu favor, especialmente quanto ao valor exato. Deve ainda o agente fiscal informar se a baixa de CNPJ no sistema da RFB inviabilizaria ao representante do CNPJ baixado de efetuar a retificação e perde com, apresentada quando ainda estava ativo. Desculpa, é a retificação de DCTF, tá? Não perde com. Deixa eu mudar aqui. Depois eu mudo. Que ele falou que ele não consegue apresentar a retificação da DCTF. Você acha que a diligência é necessária? Sim, porque ele apresentou documentação, apresentou LALUR no recurso voluntário, exatamente como havia sido instruído na DRJ. Então, a proposta do relator, depois de superado o problema da intempestividade, é converter em diligência. Se há alguma discordância, levanta a mãozinha virtual ali, caso contrário, eu considero aprovado. Então, por unanimidade de votos, convertido em diligência depois de superada a intempestividade. São 11 horas e 50 minutos, 54, na verdade. O pessoal de apoio, a Tereza, tem almoço lá marcado em Brasília, então eu vou dar um intervalo para o almoço, voltamos às 13h15.